A nossa conversa aqui, no sábado, normalmente, aqui nesse canal, tem um foco, né? Tem um olhar. O nosso olhar se volta para Maria Santíssima, a fim de que a gente possa conversar sobre ela. Porque Maria, ela viveu com perfeição a vida cristã e deste modo a gente tem total segurança de olhar para ela, encontrar nela todas as virtudes e toda a perfeição cristã, porque nós estamos caminhando também em busca de amadurecer e crescer o quanto mais e aproximarmos o quanto mais for possível daquele ideal que Deus pensou para nós e que nós pretendemos atingir com o exercício da nossa vida cristã. E uma vez que nós conversamos sobre a fé em Maria Santíssima, como a fé se manifestou nela, hoje eu gostaria de propor uma conversa e um olhar para a esperança de Maria. Nós sabemos das 3 virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. E vamos, portanto, hoje conversar um pouco sobre a esperança de Maria Santíssima. Mas antes, convém nós pedirmos o auxílio do Espírito. O Espírito nos dá sabedoria e nos traz luz para podermos olhar percebendo os detalhes de tudo aquilo que Deus forjou e realizou na Santíssima Virgem Maria e que pode perfeitamente realizar na sua vida, na minha, enfim, na vida de todos os cristãos. Peçamos o Espírito. Vinde, Espírito, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. É assim que nós gostaríamos de começar essa reflexão, lembrando esta oração que nós fazemos ao final do Santo Rosário, ao final do texto. Vida, doçura, esperança nossa, salve. É interessante você conhecer um pouco a profundidade da esperança cristã a partir da carta encíclica do Santo Padre, o Papa Bento XVI, que foi escrita e nos dada como um grande presente, um grande tesouro, em 2007, no 3º ano do seu pontificado. Aqui o Papa, ele coloca de uma maneira assim muito profunda em que consiste a esperança cristã. E no finalzinho desse documento, como no final de todos os documentos pontifícios, ele nos convida a olhar para Maria Santíssima. E ao convidar-nos para olhar a Santíssima Virgem Maria, o Papa nos lembra um hino do século 8 e 9, portanto um hino com mais de 1000 anos, em que a Igreja saúda Maria, a Mãe de Deus, como estrela do mar. Ave Maristela. E o Papa compara a vida humana como um grande caminho, ou como uma grande viagem no mar da história. E com frequência é um mar e uma viagem nevoada, tempestuosa, uma viagem na qual prescrutamos os astros que nos indicam a rota. Essa viagem ela tem uma meta, não é? E ele diz que as verdadeiras estrelas da nossa vida são as pessoas que souberam viver com retidão. Elas são luzes de esperança. Certamente Jesus Cristo é a luz por antonomasia,
o sol erguido sobre todas as trevas da história. Mas para chegar até ele, nós precisamos também de luzes vizinhas, de pessoas que dão luz recebida da luz dele e oferecem assim orientação para a nossa travessia. E quem mais do que Maria poderia ser para nós estrela da esperança? Porque em Maria, pelo seu sim, abriu-se ao próprio Deus a porta do nosso mundo. Ela que se tornou a arca da aliança viva, onde Deus se fez carne, tornou-se um de nós e veio morar no meio de nós. Então veja que bonito. O Papa realmente nos diz que Maria é como esse astro, essa estrela da esperança que recebe a luz do próprio Cristo e traz até nós, guiando-nos nesta longa viagem, neste mar, às vezes tenebroso. Você pode realmente observar como que a vida, às vezes, neste mundo, a nossa caminhada realmente é tenebrosa. Como que a nossa vida ela está cheia de contrariedades, de percalços, mas, no entanto, quem se deixa guiar por essa estrela, com toda certeza chegará na meta. E a meta é a realização plena das promessas de Deus. E a promessa de Deus é que ele jurou a felicidade do ser humano. Ou seja, é nada mais, nada menos do que isso. Nós podemos observar que no meio das crises, no meio dos problemas do nosso mundo, nós somos muitas vezes exortados, convidados, estimulados, enfim, para viver de otimismos. Mas a esperança ela é muito mais do que otimismo. A esperança ela está fundamentada em Deus. É Deus que prometeu a felicidade do ser humano. É Deus que prometeu a nossa superação, a nossa completa libertação. E por isso nós vamos ver em Maria Santíssima que ela é exemplo de esperança para nós, porque ela confiou absolutamente em Deus. Ela não confiou nas suas forças. Ela não confiou na sua capacidade. Ela confiou completamente em Deus. Assim, deste modo, nós compreendemos que no começo dessa encíclica por mim citada, que é Spe Salvi, sobre a esperança cristã do Papa Bento XVI, o primeiro capítulo dela, ele descreve para nós que a fé é esperança, né? Então, por vezes, nós vamos ver que o sentido da esperança equivale à fé. Nós vamos ver um pouquinho isso em Maria Santíssima, como se manifesta nela, essa virtude que não pode faltar na vida dos cristãos, de modo especial no tempo que nós vivemos, nessa situação que nós estamos hoje, em que a humanidade está mergulhada em tantos problemas, tantas dificuldades, tanta escuridão. Vale a pena nós olharmos para Maria Santíssima com o olhar e com as palavras que o Concílio Vaticano II fala a respeito dela no tocante à esperança. No documento do Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, número 55, está escrito o seguinte: Maria, ela sobressai entre os humildes e os pobres do Senhor, que confiantes esperam e recebem dele a salvação. Com ela, a filha de Sião, por excelência, após a longa espera das promessas, completam-se os tempos e se instaura a nova economia. Vale a pena destacar aqui o que diz o concílio, que Maria ela sobressai entre os humildes e os pobres do Senhor, que esperam e recebem dele a salvação. Assim sendo, nós podemos lançar o nosso olhar na história da nossa salvação e encontrar,
todo o povo de Deus, de modo especial os mais pobres, os mais frágeis, aqueles que não tinham um poder no qual confiar, né, onde se entregar totalmente, com liberdade e com a certeza de que esse poder iria transformar a sua vida e dar a plenitude à sua vida, a não ser o poder de Deus. Então Maria, junto com todos esses pobres, todos esses humildes que aguardavam a esperança, ou melhor, aguardavam o cumprimento das promessas do Senhor, nós enxergamos que Maria ela sobressai entre todos eles, na sua esperança e também na realização das promessas do Senhor que nela se cumpre. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nós podemos dizer e contemplar, observar que ninguém mais do que Maria esperou confiante a salvação. Nela as divinas promessas começaram a cumprir-se. E o Magnífica, que é o canto que brotou do seu coração no encontro com Isabel, a sua prima, ela exprime de uma maneira muito profunda essa atitude interior, essa atitude de entrega, essa atitude de esperança em Deus. Esperança que, enfim, se realiza, né? Veja no canto do Magnífica como ela expressa: minha alma engrandece o Senhor, porque olhou para a humildade de sua serva. Então, consideradas no quadro da sua vida, ela exprime essas palavras e mostra o constante movimento do coração, da plena consciência da sua indigência. Ela atira-se em Deus com a mais intensa esperança. Vejam, meus queridos irmãos e irmãs, que nenhuma criatura mais do que Maria Santíssima tem a ciência, né, certeza do próprio nada. Ela sabe que tudo o que é e tudo o que tem não é seu, mas de Deus. Se Deus não a sustentasse a todo instante, recairia no puro nada. Veja essa experiência em Maria Santíssima, que pode ser a minha experiência e a sua também. Uma experiência de mais absoluta confiança em Deus, a partir da consciência do nosso próprio nada. Quanto mais a gente mergulha no nosso nada, mais nós somos convidados a nos apoiar em Deus, maior é a nossa esperança, porque a nossa realização não está em nós e nas nossas potencialidades, que são muito pequenas, muito machucadas pelo pecado e não garantem para nós aquela sede de plenitude que nós temos, mas sim Deus. É isso que nós aprendemos em Maria Santíssima. Justamente porque, como pobre de espírito, nenhuma confiança tem nos próprios recursos. Ela coloca, portanto, toda a sua confiança em Deus. Toda a sua confiança está em Deus. E Deus, por sua vez, acumulou de bens, saciou-lhe a fome, atendeu às suas esperanças, não só cumulando-a de seus dons, mas dando-se a ela do modo mais pleno e cumprindo nela a esperança do seu povo. Nossa Senhora, ela pôs-se inteira e foi inabalável na sua esperança. E a gente nota isso que mesmo nos momentos mais difíceis e mais obscuros da sua trajetória, cito alguns. Quando José, por exemplo, tendo percebido nela os sinais da maternidade,
e não sabia a origem da maternidade. Ele acabou pensando em deixá-la secretamente. Mas Maria, tendo a intuição do angustioso estado de espírito de José, seu esposo, e do risco que ela própria estava exposta, ela não quis manifestar o que lhe havia revelado o anjo. Cheia de esperança no socorro divino, ela preferiu calar-se, abandonar a sua sorte nas mãos de Deus. Então Maria não intervém, Maria não se justifica diante de José, a sua vida está totalmente entregue nas mãos de Deus. Veja que sinal de esperança. No silêncio e na esperança estará a vossa força. Assim diz Isaías, capítulo 30, versículo 15. Então disse o Espírito, e assim foi para Maria. Ela cala-se sem procurar justificar-se diante de José. E ela permanece tranquila e serena em momentos mais que nunca delicado e difícil, porque ela está cheia de esperança em Deus. Nós podemos dizer que toda a vida de Maria foi um contínuo exercício de esperança. Aos 30 anos transcorridos em Nazaré, Jesus, que primeiro foi menino, depois rapaz, em seguida homem, como todos os homens, nenhum sinal externo dava-lhe de que seria o Salvador do mundo. Não cessava, portanto, entretanto, Maria de crer e esperar na realização das promessas divinas. Então veja, meu querido irmão, minha querida irmã, o que eu estou querendo dizer, né? Eu reafirmo que para Maria não foi tão claro assim como parece para nós. Maria, mesmo não tendo tantos sinais externos de que Jesus seria o Salvador do mundo, ela não parava de acreditar, ela não cessava de acreditar nas promessas divinas e na promessa que lhe fez o anjo. Quando começaram as perseguições contra o filho preso, processado, crucificado, tudo parecia terminado, mas a esperança de Maria continuava intacta. Antes, porém, aumentava sempre mais. Ele dava força para poder permanecer firme junto à cruz de Jesus. Ela era conduzida pela esperança. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, eu gostaria de finalizar a reflexão dizendo assim, que a nossa esperança é muito pobre comparada à esperança de Nossa Senhora, Nossa Santa Mãe. Porque a gente não sabe confiar totalmente em Deus. A gente sente sempre a necessidade de recorrer a outros expedientes para conseguir alguma segurança. A gente recorre ao apoio humano, como se conservasse uma carta na manga. Se Deus falhar, a gente se apoia nisso. Por isso é que eu estou afirmando que a nossa esperança é muito pobre diante da esperança de Maria Santíssima, nossa mãe. Tomara que a gente aprenda, peça intercessão, para que Deus nos comule pela intercessão de Maria Santíssima, a nossa vida de esperança, porque nós precisamos esperar, confiando no Senhor. A gente nota que tudo isso, para nós, né, a nossa confiança é instável. A gente continua sempre agitado, inquietos, abatidos pelas tempestades. A escuridão muitas vezes aterroriza-nos, as provações fazem-nos vacilar e às vezes até duvidar do auxílio de Deus. Nossa Senhora indica-nos o único caminho da serenidade, da segurança e da paz interior, mesmo em meio das mais difíceis situações. E o caminho que ela indica para nós é a total confiança em Deus. Em vós, ó Senhor,
esperei e não serei confundido para sempre. Diz assim o hino Te Deum da igreja. Ninguém mais do que Maria Santíssima viveu isso em plenitude. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, eu encerro a reflexão te convidando mesmo a pedir a Deus com humildade, depois de contemplar em Maria Santíssima como que Deus forjou nela um coração tão cheio de esperança, que esse coração possa invadir também os nossos corações, a fim de que a gente possa viver nesse tempo tão escuro e nessa travessia da nossa vida, fazendo essa viagem nesse mar tão bravo, mas que a gente possa se deixar conduzir por essa estrela, que é Maria Santíssima, a estrela também da nova evangelização. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que a paz do Senhor sempre permaneça convosco. Amém.